Irmãos e irmãs, nesta palavra do Evangelho, Jesus está como que preparando os corações dos discípulos para um momento de despedida, porque ele estará ausente da presença deles, ou seja, eles não terão mais Jesus ali disponível para verem, para ouvirem. Ele voltará ao Pai. E esse Evangelho, de um modo especial, formos dividir ele em 3 partes. A primeira mensagem justamente é essa: Jesus vai estar ausente. Ele esteve ausente, período que esteve morto, voltou ressuscitado, ficou ainda com o tempo, com os discípulos, aprimorando o seu ensinamento, o seu aprendizado. E depois voltou ao Pai na ascensão. Então, Jesus tem que já preparar os corações dos seus discípulos para essa realidade. Ele não vai estar mais visível. Ele não vai estar mais ao alcance dos seus sentidos. E assim vai se caminhar a igreja até o dia da sua volta. Até o dia que ele voltar para concluir o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo também Jesus está querendo deixar claro que ele vai estar ausente, não vai estar mais sob os sentidos, ser percebido pelos discípulos, mas ele não vai estar assim, vai estar assim, sem a sua presença. Ele vai estar presente. Ele continuará presente à sua igreja, através dos sacramentos, através da leitura da Escritura, através da catequese, através do exemplo dos cristãos, que permitem ser guiados pela inspiração do Espírito Santo, não simplesmente cristãos só nominalmente, mas cristãos realmente comprometidos com o Evangelho e com a unidade dos fiéis. A fé cristã é a fé da unidade dos fiéis, porque se os fiéis não são unidos, os fiéis cristãos, aqueles que levam o nome de cristão, não são unidos e não têm a empatia e vivência uns com os outros, o que acontece? Um escândalo, um pecado. Pecado gravíssimo, por quê? Porque a grande sinal de Cristo para o mundo é justamente o testemunho dos cristãos. Pegando os exemplos da primeira leitura, que o número dos fiéis cresceu. Então já não é mais aquele grupinho, não é mais aquele pequeno grupo reservado dos discípulos e dos apóstolos. Já é um grupo maior de pessoas que aderiram, receberam o batismo, receberam a pregação. E como tem muita gente, tem o quê? Problemas humanos. Problemas de convivência. E qual é a reclamação? As viúvas dos gregos não estavam sendo adequadamente assistidas da mesma forma que eram assistidas as viúvas dos hebreus. Estes que estavam reclamando eram judeus que vinham de fora, que haviam se convertido e tornado cristãos. Mas da mesma forma que tinha o problema antes, ou seja, aqueles que vinham de fora, aqueles que eram judeus, mas que vinham de fora, não eram tão bem tratados como os judeus da Terra Santa mesmo, da Palestina. Havia esse bairrismo, aqueles que eram nascidos no lugar não viam com bons olhos, ou até mesmo destratavam aqueles que eram estrangeiros, aqueles que vinham em peregrinação, ou vinham de repente até para morar. Já existia este problema, converteram-se, mas levaram consigo no seu coração esse ranço. Levaram consigo esse sentimento negativo, esse sentimento humano, esse bairrismo que já tinham antes. Ora, os apóstolos não tinham como deixar as suas funções, porque já tinham a função da oração e da pregação.
tinha a obrigação da catequese para a comunidade. Então, eles vão até aquelas pessoas e ter lá, principalmente aqueles que eram estrangeiros, que estavam lá, que estavam fazendo aquela reclamação, e disseram: escolham 7. Estes 7 é que terão a função de serão encarregados de dar a assistência adequada. Nós costumamos sempre citar essa passagem para dizer o quê? Dizer que foram eleitos os primeiros diáconos. Muito bem. Mas uma coisa que nós temos que notar nessa passagem é o quê? Como eles foram eleitos? Como eles foram eleitos? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, tinham boa fama e eram sábios. Ou seja, eles não foram eleitos porque eram bonitos, porque eram populares, não foram eleitos por demagogia ou populismo. Eles foram eleitos porque os fiéis sabiam: nós temos que escolher os melhores, aqueles que sabemos e reconhecemos pelo Espírito de Deus que vão cumprir a sua missão. Mas por quê? Porque era uma comunidade orante, era uma comunidade que era atento aos sinais de Deus, era uma comunidade de pessoas que queriam realmente testemunhar o Cristo em sua vida, e por isso fazerem uma boa escolha. Por isso fazer a escolha inspirada no Senhor. Por quê? Porque Jesus está presente na comunidade. Jesus está presente na comunidade, e os fiéis, quando reconhecem essa presença e são de vida de oração, sabem também julgar bem, sabem fazer boas escolhas. Esta é a presença de Jesus, aquela presença que Jesus, que ele não é visto pelos olhos, não é escutado, né, pelos ouvidos, mas ele está presente no meio da comunidade, e a comunidade reconhece: Jesus está no nosso meio. Está no nosso meio, nos abençoando, nos orientando e nos conduzindo. Segundo ponto que nós aprendemos desse evangelho é que Jesus se faz ausente, mas isso é uma vantagem para os apóstolos. É uma vantagem para nós. Por quê? Porque Jesus vai simplesmente dar espaço para que os apóstolos façam o seu trabalho. Sim, agora ele se ausenta. Ele se ausenta porque ele já fez a parte dele. Já fez o seu trabalho, aquilo que o Pai chamou ele para fazer, mandou ele para ele realizar, ele já cumpriu todo o tempo, a pregação, a chamar os apóstolos, instruí-los, passar pela provação da cruz, ressuscitar, tudo o que ele já fez, ele já realizou. Fez o seu trabalho, agora ele pode se ausentar. Agora é a vez da igreja. Agora é a vez da igreja evangelizar, fazer a sua parte também. Ele é ausente, mas presente ainda na comunidade. Mas também ele vai porque quer preparar para nós um lugar. E Jesus quer deixar claro: eu me ausento, mas estou com vocês ainda, não precisa afligir os seus corações, e estou preparando um lugar para vocês, porque a casa do Pai tem muitas moradas. Ou seja, por que tem muitas moradas? Porque tem espaço para todos os que querem participar. Todos os que querem abraçar o Evangelho e serem fiéis ao Evangelho terão o seu lugar. Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, com espírito e verdade, e querem ver o Evangelho, terão o seu lugar. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas só de boca para fora, e no seu coração odeia seu irmão, não terão o seu lugar. E Jesus se afasta para preparar um lugar para eles que souberem que todo o trabalho que aqui eles realizam, tudo aqui que eles fazem em nome de Jesus, de acordo com o seu Evangelho, eles terão um lugar para repousar junto a Deus. Até na própria imagem do templo, né? Assim como o templo tinha vários lugares, tinha vários compartimentos, tinha várias salas em que os fiéis se ocupavam ali para estar em oração, assim a eternidade junto com Deus, como um grande templo, onde Deus
está lá no meio para ser adorado, e em volta estarão todos aqueles que fazem parte foram chamados a fazerem parte da felicidade celeste. E, terminando, terceiro ponto que nós aprendemos nesse Evangelho: quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus se apresenta com o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é o caminho que leva a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho que leva a verdade, que é Ele. Leva a vida, que é Ele. Então, nele encontramos caminho, verdade e vida. Tudo aquilo que nós precisamos para seguirmos nesta vida, para termos o propósito maior de ir ao encontro de Deus. Mas aí vem aquela pergunta que Filipe faz: mostra-nos o Pai? Porque Jesus está querendo deixar claro que Ele e o Pai é um. Aí Filipe coloca: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta isso. Mas com certeza Filipe, quando falou isto, em nome dos seus companheiros, eles pensavam naquelas manifestações maravilhosas, em uma visão sublime, como aconteceu através de Moisés, como através de Isaías, em que Deus mostra a sua majestade, todo aquele espetáculo, toda aquela força. E Jesus simplesmente diz isso aqui: quem me vê, vê o Pai. Por que Jesus respondia assim? Por quê? Porque no passado os homens compreendiam: o ser humano não pode ver a Deus. Por quê? Porque Deus, na sua majestade, em todo o seu poder, não pode ser visto e compreendido pelo homem. Não pode ser visto. Então, o homem, quando olha para Deus, o homem, quando vislumbra a Deus, ele morre. Não morre por um castigo. Ele morre porque o homem não aguenta, o ser humano não aguenta se aproximar de Deus, por causa da sua majestade, do seu poder. Então, eles temiam aproximar-se de Deus. Talvez, de um certo modo, Filipe ali pedisse que Jesus mostrasse uma visão esplendorosa, que eles pudessem contemplar, porque eles pudessem ver, e assim se satisfazer a sua, de repente, até curiosidade de ver a Deus. Mas na resposta de Jesus, quem me vê, vê o Pai, é mostrar que, sim, Jesus e o Pai são um, o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também porque quando diz Deus manda o seu Filho tornar-se homem para nos salvar, Ele nos deu um rosto que nós pudéssemos ver, um rosto que nós pudéssemos contemplar, já que não podemos ver o rosto de Deus, não podemos vê-lo, a sua majestade diretamente. Ele veio até nós para nos dar um rosto que nós pudéssemos ver e reconhecer como sendo o nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Salvador. Um rosto que nós pudéssemos reconhecer, um rosto afável, não um rosto poderoso, não um rosto iracundo, não um rosto feroz, não aquele rosto de majestade, de poder, que fazia com que todos tremessem e caíssem por terra, como aconteceu no Antigo Testamento, em que Deus se manifesta no monte, Moisés sobe lá em cima e o povo todo embaixo com medo, diante da majestade de Deus. E ao ponto que o povo dizia para Moisés: Moisés, vai lá e fala com ele, só você mesmo que tem condições de subir lá em cima para falar com Deus, para resolver o que tem que resolver. Nós não vamos chegar perto, não, nós estamos com medo. Estamos com medo dele. Por quê? Porque estão ali espantados com a majestade de Deus. Quando ele manda o seu filho, ele não manda um rosto que causa medo. Ele trouxe um rosto que acolhe, um rosto que atrai, um rosto que traz para nós a salvação. Então, por isso Jesus poderia responder para Filipe: você está querendo manifestações esplendorosas? Não, olhe para mim. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. É o Pai que está estendendo a mão para vocês, eles dando a salvação, lhes dando a sua misericórdia, lhes dando a sua justiça. E refletindo essas palavras do Senhor em nosso coração, e devemos
Deus, nossas preces, pedindo por todas as mães, por todas aquelas que se empenham pela saúde, pela vida dos seus filhos, por aquelas que passam tanto, já passaram e passam por tanta dificuldade na criação, na preservação dos seus filhos, e por aquelas que falecidas, mães falecidas, que, cumprindo a sua missão nesta vida, sejam generosamente recompensados pelo Pai do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.